Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Vamos lá, estou organizando aqui. Vamos lá. Os meus agradecimentos aí para os jornalistas. Irei agora. Vamos agora. Kleber, o Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. A última parte. Para o Ivan Kleber. Número 7. Bom dia, Daniel. Bom dia para o Ivan, bom dia para a nossa audiência, bom dia para a Guta. Ivan, eu queria que você desse a tua avaliação sobre o seguinte pensamento que me ocorreu enquanto eu te ouvia. Você mandar um emissário, né, para Caracas, como é o caso parece ser o caso do Joesley, né? Emissário de quem a gente não sabe muito bem, né? O que ele vai querer em troca também não sei, porque de graça ninguém faz uma coisa dessas, né? Mas o fato é que, se ele vai lá oferecer ao Nicolás Maduro a oportunidade de ir embora, de fugir do país, né, de se refugiar em alguma outra nação, o governo venezuelano, a ditadura venezuelana, não é composta só pelo Nicolás Maduro, né? Você tem uma série de assessores, vou citar um exemplo, Diosdado Cabello, né, que é apontado como o número 2 do regime, que tem mandado de prisão nos Estados Unidos. Né? Então, assim, você acha que o Maduro aceitaria e que o regime permitiria que só ele sozinho, fosse embora, né? se protegesse aí de uma eventual ação americana, e todos aqueles outros assessores, inclusive muitos generais, né, ficassem, né, esperando as tropas americanas chegarem? Você acha que... Eu não vejo nenhuma viabilidade nisso, né? É claro que ele não aceitaria, não permitiriam que ele embarcasse no avião do Joesley, fosse embora e deixasse o pepino, digamos assim, na mão de todos os outros integrantes do regime. Você concorda com essa visão? Ou você acha que seria possível ele se safar sozinho? Bom dia, doutor Marcelo. Olha só, eu concordo, sabendo aquilo que eu sei, eu concordo plenamente com a sua análise, porque nós temos aquela imagem assim, caiu Saddam no Iraque, então caiu o regime do Saddam, mesma coisa o Gaddafi. A Venezuela não é o Iraque e não é a Líbia, é muito mais complexo que isso, é uma rede. Nós não podemos tirar Cuba da equação, não sou eu que estou dizendo, doutor Marcelo, é por isso que seu comentário é muito bom, e eu concordo com ele, é o Carvajal na carta, ele disse, quem criou o estado de coisas, essa Venezuela de hoje, foi a inteligência cubana, lá com Hugo Chávez no começo dos anos 2000. Isso está numa carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com todo o respeito aqui, era para os jornais estarem escancarando essa carta na primeira página, mundo afora. Nós temos aqui a confissão de algo que até outro dia era uma teoria da conspiração e que agora está lá, na Casa Branca, em uma carta enviada por uma pessoa que confessou crimes e que está presa nos Estados Unidos e que vai ser julgada. Ou seja, por que eu trouxe o Carvajal de volta para responder a sua pergunta? Porque ele, Carvajal, deixa claro que Maduro não pode sozinho tomar essa decisão. E somente a saída de Nicolás Maduro da Venezuela não significa necessariamente a queda do regime. Você muito bem citou, doutor, o nome do Diosdado Cabello, que é o número 2 do regime, mas ideologicamente falando, é o atual líder do regime. O Maduro é o rosto, é o no peace, no war, aquela coisa toda que ele faz.
mas a mente por trás do regime chama-se Diosdado Cabello. Então, a saída de Nicolás Maduro por si só não, dá um baque no regime, obviamente, mas não derruba o regime sozinho. Não à toa, Maria Corina Machado entregou um plano para Marco Rubio de aproximadamente 100 horas, as primeiras 100 horas após o início do colapso do regime, porque essas horas elas serão preponderantes para que a oposição de fato assuma o poder. Não vamos ser ingênuos, doutor Marcelo. A oposição venceu as eleições. Foi suficiente para tomar o poder? Não. Nós sabemos disso. Muitos países do mundo afora reconheceram a derrota de Nicolás Maduro, mas quem está no poder hoje? Nicolás Maduro. Então, na prática, a questão é mais complexa. E é aí que entra a questão do Joesley Batista. Achar que, através de uma negociação comercial, eventualmente, ele possa resolver a questão da Venezuela e sair triunfando lá como o grande pacificador. Joesley Batista, empresário, deve estar acostumado a fazer negociações comerciais. Ali, dentro do regime, tem pessoas, talvez não seja o caso do Maduro, mas os demais da cúpula, sim. São pessoas que estão prontas para morrer por aquilo que elas acreditam, pela Revolução Bolivariana da Venezuela. Podemos não concordar com uma vírgula daquilo que essa gente acredita, mas na concepção de Diosdado Cabello e tantos outros, é tudo ou nada. Então, achar que simplesmente a retirada do Nicolás Maduro leve ao colapso do regime é até uma visão um pouco ingênua, e foi muito bom o doutor Marcelo trazer essa questão para a gente poder também fazer essa conexão com a carta do Carvajal. Daniel, eu devolvo para você. Líder do PL vai à reunião com Gilmar, entrega a carta e sai com a convicção. Estão em missão de guerra. Carlos Portinho do PL, líder do PL no Senado, entregou uma carta ao ministro Gilmar Mendes, defendendo a concessão de anistia ampla, geral e restrita. O documento foi entregue na terça-feira, durante reunião no gabinete do magistrado em Brasília. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar nesta quinta-feira, dia 5. O senador declarou que foi ao encontro em missão de paz, sem conhecimento prévio da pauta. Durante a conversa, Portinho afirmou ter sido surpreendido quando o ministro do STF anunciou que proferia decisão sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo partido Solidariedade, que questiona o rito de impeachment de ministros do Supremo. Já se isolaram da sociedade, de outros poderes e do próprio poder judiciário, pois quase não restam mais magistrados de carreira. São as leis, a Constituição e tomaram o país, disse o senador após a publicação da decisão. Mendes entregou uma cópia de processo ao parlamentar, explicando que este seria o motivo da reunião. A decisão liminar foi publicada no dia seguinte ao encontro, o que provocou reação do senador, que classificou a medida como um golpe final no legislativo. Após a publicação da decisão, o tom das declarações do senador mudou. Portinho passou a afirmar que os ministros do STF estão em missão de guerra. Na carta entregue ao decano do STF, o líder do PL no Senado faz referência ao general João Figueiredo, presidente durante o regime militar, que concedeu anistia em 1979. O documento defende que o Brasil precisa seguir um caminho semelhante para alcançar a pacificação. O texto inicia com cumprimentos formais e menciona o compromisso firme com a democracia, com respeito às instituições e com a independência de cada poder. O senador argumenta que a anistia representa tema central nos diálogos políticos atuais. Apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos. Escrevo movido pelo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela certeza de que há compromisso firme com a democracia, com respeito às instituições e com a independência de cada poder, afirma ao início da carta. O documento continua. Tenho convicção de que somente a anistia ampla, geral e restrita permitirá que o Brasil caminhará rumo à paz e voltará seu olhar para frente. O parlamentar estabelece paralelo com a medida adotada durante o governo Figueiredo, destacando sua grandeza ao conceder a anistia que, segundo Portinho, devolveu ao país a possibilidade de seguir em paz. Na visão expressa no documento, a anistia evitaria que o assunto continuasse retornando ao debate público e impediria que essa discussão permaneça inflamada em ambos os lados.
A carta menciona aspectos religiosos e defende que o Brasil precisa reencontrar o caminho da clemência, da paz e da reconciliação. O texto conclui que defendendo a união institucional em favor da anistia. Na parte final, Portinho expressa sua convicção de que a anistia representa a única solução capaz de conduzir este país rumo à tranquilidade e ao reencontro consigo mesmo. Tá aí, então, pessoal, mais um senador que foi pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal e saiu de lá assustado. Porque ministros do STF se afastaram do povo, se afastaram dos poderes lá em Brasília, só eles mandam aqui no Brasil. Eles estão em uma missão de guerra. Ministros do STF vão fazer de tudo para acabar de vez com a direita e não deixar a anistia passar no Congresso Nacional. Por isso que é a vez do povo brasileiro. O povo tem que se manifestar, o povo tem que cobrar manifestações novamente, mostrar a força que a gente tem nas redes sociais e nas ruas. Só assim a gente pode trazer uma normalidade para o Brasil. Porque se a anistia não passar adiante, essa perseguição política vai continuar. Lembrando vocês que o delegado, ex-delegado da Polícia Federal e também da ABIN, delegado Ramagem, está nos Estados Unidos com provas para entregar para os Estados Unidos. Então pode ter certeza que o jogo geopolítico vai continuar e Trump já mandou o recado: deixem Bolsonaro livre. E Bolsonaro livre se passa pela anistia ampla, geral e restrita. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, comente aqui embaixo anistia ampla, geral e restrita para a gente fazer um barulho maior possível nas redes sociais. Senadores estão fazendo a parte deles, deputados também, e o povo também tem que fazer a sua parte. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Ok? Então, o mestre Dinho. Foram 7 partes, ok? Todas com cada parte o mesmo título. Informações, é claro, do juiz Ascanio Chapano. Informações, fatos, atos e circunstâncias. E o mestre Dinho aqui, eu quero aqui encerrar. Deixei aqui, né, é claro, que está aí na tela o juiz Ascanio Chapano e o mestre Dinho, ok? Então vamos finalizar.